E Team Hotep, galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Patrícia Fagundes e esse é o Mitologia Como Você Nunca Viu. E o episódio de hoje é... Os egípcios antigos. Bem, gente, no episódio anterior nós falamos um pouco sobre o que é um mito e para que ele serve. Hoje eu vou contar para vocês um pouco do contexto do Antigo Egito, para ajudar na compreensão dos próximos vídeos de mitologia egípcia. Como vocês verão mais pra frente na série, existem 300.857.002.4 versões diferentes para cada mito. O problema é que mitos, assim como idiomas, evoluem com o tempo, sabe? Sabe aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? Pois bem, agora imagine um conto sendo contado por mais de 3.000 anos de império e outros 2.000 anos de civilizações posteriores, e por todos os povos que invadiram o Egito e importaram e exportaram deuses para os mitos alheios, em um idioma que morreu há mais de 1 milênio. Idioma esse que só foi redescoberto no século XIX e tem várias traduções e interpretações possíveis. A coisa ainda se complica um cadinho mais, porque antes e depois do período dinástico no Egito, existiam várias cidades agrupadas ao longo da margem do rio Nilo, que posteriormente viraram distritos administrativos e foram chamados de nomos. Tinham seus próprios governantes, leis, templos e sacerdotes. O número de nomos não foi o mesmo durante toda a história do Egito, mas, para facilitar, eu vou dizer que eram 42. Agora você imagine que cada um deles tinha seu deus local, às vezes mais de um, e dependendo de onde a dinastia que subisse ao poder era, o deus principal da nação mudava. E também tinham deuses domésticos, cultuados pelo povo em casa. Doméstico? Cultuado em casa? Não! Então não temos como esperar um mito 100% correto e completo. Agora deixa eu explicar um cadinho da geografia egípcia para vocês. Perceba que o Egito em si era essa faixa de terra verde entre o deserto e o rio Nilo, que nasce lá longe. Pois bem, voltando aqui pra cima. Eventualmente, aquelas cidades-estados ou agrupamentos tribais, ou seja lá o que eles eram, se fundiram em dois reinos, o Alto e o Baixo Egito. Confusamente, o Alto fica no sul e o Baixo fica no norte. O rio Nilo nasce lá para o sul, no Lago Vitória, e ele deságua ali no mar Mediterrâneo para o norte. Então eles decidiram seguir o curso do rio do sul para o norte, para nomear os dois reinos. Também tem outra nomenclatura comum, além de baixo e alto, que é o delta e o vale. O delta é o Baixo Egito. Já o vale é toda a extensão do rio, que é até a fronteira com a antiga Núbia, um país que ficava no sul. Hoje em dia é a região entre o sul do Egito e o norte do Sudão. Antigamente a fronteira era frouxamente definida ali na primeira catarata do Nilo, são 6 no total. Mas ela mudava dependendo do humor do soberano do Egito. Oh, puxa! Acordei com uma vontade de invadir a Núbia hoje. Era na região do vale que a galera costumava fazer as plantações. E veja bem, o Nilo era o que dava vida ao país, chamado na época de Kemet, ou Terra Negra, a cor da terra fértil das margens do rio. Tudo dependia das cheias anuais que depositavam lodo fértil nas margens. Isso era tão importante que todo o calendário deles girava em torno desse acontecimento. Eles tinham 3 estações: a da inundação, a Het, a das plantações, Peret, e a das colheitas, Chemo. Essas cheias do Nilo eram causadas pelas chuvas de verão sinistrosas da Etiópia. Fun fact: eles tinham um deus só para essas cheias, chamado Hapi. Então, resumindo, BAM! Choveu na Etiópia. Lá vem a inundação. Ninguém faz nada no campo. A galera vai trabalhar, sei lá, nas pirâmides ou seja lá onde for. Pimba, ali o rio deu uma esvaziada, galera. Partiu plantar e semente tudo. E depois que as plantinhas cresceram, bora lá colher e ser feliz. Tirar a barriga da miséria. E o que sobrar, guardar nos armazéns lá da vida. E deixar os gatos tomando conta, caçando os ratos que vêm papar nossa comida. Mas que absurdo! Por isso que os gatos eram sagrados. Em contrapartida, o oposto de Kemet era Deshret, o deserto. Os mitos do Egito foram bem documentados e vários sobreviveram aos milênios. Conhecemos alguns pelo famoso Livro dos Mortos, que na real se chama algo como Saída para a Luz do Dia. Mas o Livro dos Mortos é mais apelativo, né? Também temos como fontes primárias dos mitos egípcios os textos das pirâmides e dos sarcófagos, que eram textos funerários, escritos adivinha onde? Num papel? Não. Também temos alguns papiros sobreviventes e algumas famosas histórias contadas por viajantes gregos de épocas bem posteriores, como Plutarco, por exemplo, que viveu no 1º século depois de Cristo. Agora eu gostaria de explicar alguns conceitos da fé egípcia. No Egito Antigo não existia uma religião propriamente dita. Era tudo baseado no Heka, ou seja, na magia. Existem 3 níveis de realidade, digamos assim. O nível da matéria, o realzão mesmo, que eu tô, que tu tá, que ele tá.
Também tem o mundo sagrado, o mundo invisível, que nós aqui da matéria não conseguimos ter a menor noção de como seja. A única ponte entre esse mundo visível e o invisível é a nossa imaginação, nossa criatividade. Sem essa criatividade, você jamais vai chegar perto de compreender o invisível. Ela é justamente o conceito de Sia. Não é essa Sia. Ah, tá. Então tá, então. Já o Hu é a força de vontade exposta em palavras. É criar situações e até mesmo matéria apenas falando seus nomes. O verbo sagrado. E por fim, o Heka, que é a concretização das ideias por meio do uso combinado do Sia e do Hu. Não adianta nada você ter só o Sia. Não, você não. Você não. Então não adianta ter só o Sia e não ter uma voz justa e potente com força de vontade. Ou ter só o Hu e não ser capaz de usar sua própria criatividade mental. Bem, sobre esses nomes e suas pronúncias. Infelizmente, um idioma tão antigo e morto há tanto tempo como o egípcio não nos dá bem a certeza de sua pronúncia. Podemos apenas supor, baseados em reconstruções a partir de outros idiomas da região, como o copta, por exemplo, que pertence à mesma família. Mas é possível que estejamos falando tudo errado. Já pensou se a gente chega no Egito Antigo e fala um Nefertiti? Nunca se sabe, não é mesmo? Mas o que eu queria dizer é que eu vou estar me esforçando para mostrar para vocês o nome original em egípcio antigo dos deuses, já que as mais conhecidas hoje em dia são as versões gregas, tipo Anubis, Osíris, Ísis, Horus, tudo grego. Outra coisa importante de ser mencionada é o lance do incesto. Isso era muito comum entre membros da família real e na mitologia em vários lugares da antiguidade, não só no Egito. Eles preferiam relacionamentos endogâmicos, ou seja, entre parentes de sangue, para manter sempre a sua família no poder. Não queriam misturar. Cheio de preconceitozinho. Mas é claro que o povo tinha relações exogâmicas, ou seja, relações normais, porque eles eram normais. Então eles não costumavam se pegar entre família. Ainda bem. Uma pergunta para finalizar. Se você tivesse uma máquina do tempo, iria para o passado ou para o futuro? Para que lugar especificamente e por quê? E lembrem-se sempre, sejam criativos.